Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma aula de estatística. O tema da aula é distribuição de frequências. Então vamos lá. Júlio, o que é uma distribuição de frequências? Para resumir esse conceito em apenas uma palavra, eu vou falar o seguinte: é uma tabela, cujo raciocínio é bem simples. Não importa se os dados são brutos, são os dados desorganizados, ou se os dados estão organizados, conforme o rol. Se eu pegar os dados da minha série e colocá-los em uma tabela, eu estou trabalhando uma distribuição de frequências. Então, distribuição de frequências é uma tabela. Beleza. Vamos começar a entender agora a partir dessa situação hipotética. O supervisor de RH de uma empresa deseja realizar uma pesquisa sobre os anos de experiência na função pretendida dos 10 candidatos a uma vaga na empresa, conforme dados abaixo. Então, repare o seguinte, aqui o 1 aparece 2 vezes, então são 2 funcionários com exatamente 1 ano de experiência. O 2 aparece 3 vezes, então são 3 funcionários com 2 anos de experiência. O 3 aparece uma vez, apenas um funcionário tem 3 anos de experiência. E o 4 e o 5 aparecem 2 vezes, tá bom? Então, 2 funcionários possuem 4 anos de experiência e 2 funcionários possuem 5 anos de experiência. Aqui eu tenho o rol, os meus dados estão organizados em ordem crescente. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar esses dados e vou colocar em uma tabela. Essa tabela se chama distribuição de frequências. Observe que na coluna mais à esquerda eu tenho do 1 ao 5, que são os anos de experiência. E na coluna direita eu tenho o número de funcionários. Aí eu organizo assim, com apenas 1 ano, são 2 funcionários. Com 2 anos, são 3 funcionários. Com 3 anos, eu tenho exatamente 1 funcionário. Com 4 e 5 anos, em ambos os casos, 2 funcionários. E aqui eu coloco somatório, que é o número de funcionários. Pronto. Observe que agora, com essa tabela, visualmente, fica legal para mim. É importante para o pesquisador. Lembrando que não existe a obrigatoriedade de trabalhar essa tabela. Isso fica a critério do pesquisador. Tudo bem? Beleza. Agora vamos estudar os principais elementos de uma distribuição de frequências, sendo essa distribuição sem intervalos. E é importante salientar que existem 2 tipos de tabela, 2 tipos de distribuição de frequências. Existe a distribuição de frequências sem intervalos de classe e existe a distribuição de frequências com intervalos de classe. Aqui o nosso foco será a distribuição de frequências sem intervalos de classe. Claro, durante a nossa sequência de aulas também vamos estudar a distribuição de frequências com intervalos de classe, tá bom? E o nosso foco aqui é identificar os principais elementos. Aí vamos lá. Pessoal, nessa coluna aqui, nós temos as classes. As classes são os valores da série de dados. Então já anota aí para mim, As classes são os valores da minha série de dados, tá bom? Então repare que aqui, eu começo no 1 e termino no 5. E além do 1 e do 5, eu tenho o 2, eu tenho o 3 e tenho o 4, tá bom? Então aqui, eu tenho os valores da série, eu tenho as minhas classes. As classes são representadas pela letra I, tá bom? Então já pensa aí, classes, letra I. Ok. Aqui, pessoal, eu tenho uma letrinha grega que parece um E. Essa letra se chama sigma e ela indica somatório, tá? Aparece muito no campo da estatística. Então a letra grega sigma que identifica para mim o raciocínio de somatório. Ok. Então você já notou que as classes são os valores da série. Beleza. Agora vamos lá. Na segunda coluna, deixa eu melhorar aqui para ficar organizado. Na segunda coluna, eu tenho a frequência. A frequência é representada por F minúsculo de I. Então é o Fzinho de I. Frequência, pessoal, é a quantidade de vezes que cada elemento da série se repete. É a quantidade de vezes que cada elemento da série se repete. Anotou aí? Beleza. Então você já sabe o que é uma classe e já sabe o que é uma frequência. Então vou colocar aqui as frequências. Aí vamos lá, como fizemos anteriormente, o 1 aparece 2 vezes, então a frequência do 1 é 2. O 2 aparece 3 vezes, frequência do 2 é 3. O 3 aparece uma vez, o 4 aparece 2 vezes e o 5 também aparece 2 vezes. Aqui eu coloco o somatório das frequências. Tá bom? Lembrando, pessoal, que frequência é sinônimo de frequência simples ou frequência absoluta. Então, anota aí, falou em frequência ou frequência simples, tá? Vou colocar F simples ou frequência absoluta,
F absoluta, estou falando do número de vezes que cada elemento da série aparece, tá bom? Então são sinônimos. Frequência, frequência simples e frequência absoluta, tudo é a mesma coisa. Ok. Agora vamos estudar, pessoal, na terceira coluna, a frequência acumulada, que é o Fzão de I. Tá vendo aqui, ó, o F maiúsculo de I, tá bom? A frequência acumulada, pessoal, representa efetivamente o acúmulo a cada linha, a cada situação. A cada momento eu vou ter uma frequência acumulada. É o acúmulo até aquele instante, até aquele momento, a partir de cada linha. E o raciocínio é o seguinte, olha só. Eu repito a primeira frequência, ó, esse 2 vem para cá. Eu vou repetir, tá vendo? Então, na primeira linha, o que eu tenho de acumulado aqui? 2. Beleza. Agora, eu vou pegar essa frequência acumulada e vou adicionar a frequência simples, tá? Seguinte, ó, vou pegar esse 2 aqui, que é a frequência acumulada, mais esse 3 aqui. É assim, ó, eu pego 2 mais 3, que vai dar 5. Então, repare que até a minha segunda linha, nesse instante, o que eu tenho de acumulado? 5. Aí eu pego essa frequência acumulada e somo com essa frequência simples, tá? 5 mais 1, 6. Então, aqui, ó, eu tenho acumulado 6. Aí faço 6 mais 2, que vai dar 8, que é o meu acumulado aqui, ó. E faço 8 mais 2, que vai dar 10. Muito importante. A frequência acumulada da última classe deve ser igual ao somatório das frequências simples. Novamente, a minha última frequência acumulada deve ser igual ao somatório das frequências simples. Isso significa que a frequência acumulada da última classe equivale ao somatório das frequências simples. Então, você aprendeu as classes, que são os valores da série. As frequências, também chamadas de frequências simples ou frequências absolutas, que representam a quantidade de vezes que cada valor aparece. Agora você sabe o que é uma frequência acumulada, que é justamente o que você tem de acumulado até aquele instante, até aquele momento, a partir de cada linha. Repete a primeira, aí pega a frequência acumulada mais frequência simples. Frequência acumulada mais frequência simples, até que você chega à última linha da frequência acumulada, tá? E essa última linha significa que a frequência acumulada da última classe equivale ao somatório das frequências simples. E é importante também salientar, pessoal, essa aula aqui ela é bem conceitual, mas muito importante, que aqui eu posso falar frequência simples acumulada, tá? Vou abreviar, você anota, ó, frequência simples acumulada ou frequência absoluta acumulada. São sinônimos. Beleza. Acredite, é muito importante saber identificar os elementos, né, de uma distribuição de frequências. Legal. Agora, pessoal, vamos falar sobre a frequência relativa, que é o Fzinho de R, tá? A frequência relativa, pessoal, para cada linha, né, para cada classe, será a frequência simples dividida pelo somatório da frequência simples. Novamente, a frequência relativa a cada linha, a cada classe será a frequência simples daquela classe dividida pelo somatório das frequências simples. Então, vou colocar aqui, ó, para você guardar, ó, frequência relativa, tá? Que é o F minúsculo de R, ó, Fzinho de R, para cada classe, tá? Ela vai ser isso aqui, ó. Eu vou pegar a frequência simples daquela classe, que é o Fzinho de I, e vou dividir pelo somatório das frequências simples, tá bom? Sendo o seguinte, essa frequência relativa normalmente aparece na forma percentual, tá bom? Sendo que eu posso manter na forma decimal, que é a divisão do numerador pelo denominador. Se você for trabalhar essa frequência relativa na forma percentual, você pega a sua frequência simples, divide pelo somatório das frequências simples e multiplica por 100. Assim você vai trabalhar percentualmente, tá bom? Aí fica assim, ó, se for na forma percentual, é só multiplicar por 100. Vamos verificar aqui, ó. Vamos lá. Se eu perguntar qual a frequência simples relativa, tá? Que eu posso falar frequência simples relativa ou frequência acumulada relativa também, tá? Porque são sinônimos. Qual a frequência relativa da primeira classe, ó? Repare que a frequência simples é 2 e o somatório é 10. Então, na primeira classe, eu vou ter isso aqui, ó, 2 sobre 10. E 2 sobre 10 é a mesma coisa que 0,2, que eu posso deixar na forma decimal. Se eu quiser na forma percentual, eu multiplico por 100. E 0,2 vezes 100 é 20, que é 20%. Então, você tem que raciocinar assim, ó. Qual a frequência relativa da primeira classe? 0,2 ou 20%, de acordo com a tua questão. Legal. Aí vamos continuar, ó. Na segunda classe é 3, então é 3 sobre 10. Tenho certeza que você já entendeu.
que é 0,3 na forma decimal. Se você multiplicar por 100, 30%. Ok? Na terceira classe é 1 sobre 10, né? Que é 0,1 ou 10%. Está aqui, 0,1. Multiplica por 100 dá 10%. Beleza? Agora, tanto na quarta quanto na quinta classe é 2 sobre 10, que é o 0,2, que equivale a 20%. Vou deixar aqui bem organizado para você. Beleza. Importante. O somatório, né, das frequências relativas deve ser igual a 1 ou 100%. 1 quando você trabalha a forma decimal e 100% quando você trabalha a forma percentual, que é como se fosse uma prova real. Você pegar 20 mais 30, 50, mais 10, 60, mais 20, 80, mais 20, 100. Então, repare que dá 100%. Vou deixar aqui na forma percentual, até porque 100 dividido por 100 vai dar 1, né? Beleza. Agora, fechando esses principais elementos, pessoal, nós temos a frequência relativa acumulada, que é o Fzão de R, que é o mesmo raciocínio da frequência simples acumulada. Eu vou repetir a primeira frequência, que no caso é 20%, tá? Repetir a primeira frequência relativa, e a partir daí eu vou fazer uns somatórios para chegar aos acúmulos de cada linha, de cada classe. Ó. Faço aqui, 20 mais 30, que é 50%. 50 mais 10, que é 60%. 60 mais 20, que é 80%. E 80 mais 20 é o 100%. E o mesmo raciocínio da frequência simples acumulada. A frequência relativa acumulada da última classe deve ser igual ao somatório das frequências relativas, claro, 100%, tá bom? Beleza? Eu vou encerrando a nossa aula por aqui, pessoal, e na sequência vamos trabalhar exercícios sobre distribuição de frequências, vamos estudar a distribuição de frequências com intervalos de classe, as medidas de posição, tanto em uma distribuição de frequências sem intervalos de classe, quanto com intervalos de classe. Então, ainda tem muita coisa para estudar, tá bom? Comenta aí se você está gostando, se você está aprendendo, tá bom? E, claro, aceite sugestões de próximos assuntos para as nossas aulas. De repente, uma questão que você não conseguiu fazer, eu corrijo para você. Deixa a sua crítica, tá? O que pode melhorar, que eu estou aqui realmente para poder te ensinar estatística, beleza? Então é isso. Encerra a nossa aula por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau!